Se é tour de obra que você quer, neste vídeo de hoje tem marcenaria, tem pé direito duplo, tem iluminação e tem resolução de infiltração. Eu, se fosse você, ficava nesse vídeo até o final e mesmo sem saber o que a gente vai fazer, já me dava um like. Vem comigo, olha o tamanho dessa porta. Já falei até no Insta sobre essa solução que a gente teve aqui. Galera, ter pé direito duplo é delicado. A gente precisa preencher o pé direito duplo para você não ficar com uma sensação de escritório de advocacia ou de centro corporativo dentro da sua casa. Então, o que a gente fez aqui? A gente tem um lado que a gente preencheu pouco, mas também no outro, meu anjo, que é este que está atrás de mim, a gente criou todo esse painel amadeirado. Esse painel acontece em MDF, esse é o Frejó da Guararapes, e a gente vai ter um corte nessa altura. Essas talisquinhas que você está vendo aí em cima são as esperas das prateleiras. Mostra o render, a licinha, para a galera entender como é que vai ficar. Vou até contar uma historinha. Uma vez, eu fiz o projeto de um apartamento que tinha um pé direito bastante alto e eu sempre falava para a cliente, aí a gente corta o pé direito, aí a gente corta o pé direito. E ela ficava inconformada comigo, mas Emira, eu comprei um apartamento com o pé direito alto porque me disseram que é muito mais interessante, valorizado o pé direito alto. Não é que não seja, gente, mas a decoração, ela precisa trazer para o nível do ser humano. A gente precisa deixar isso mais confortável. Então, quando eu digo que a gente precisa cortar o pé direito, é isso que a gente está fazendo aqui. Essa estrutura que está aproximadamente 3 metros, 2,80 metros das prateleiras, vai fazer com que a gente desça essa proporção da sala para o nível de um ser humano, ainda que ele seja um ser humano de 1,90 m. Nem de ponta de pé eu chego a 1,90 m. Só para ficar clara essa informação. Agora aqui, ó, detalhes muito importantes. Então a espera tá aqui, então vai entrar a prateleira depois. E desde a fase mais de infra da obra, a gente já tem aqui as esperas das fitas. Cada uma dessas prateleiras vai ser iluminada, isso aqui vai ficar um escândalo de bonito. Então aqui, ó, dentro também a gente já tem inclusive a cava que vai receber a fita em cada uma das nossas prateleiras, tá? Isso faz toda a diferença para o acabamento do painel. Ali você vê o ar-condicionado já protegidinho. Um ponto muito importante, minha gente, é um ar-condicionado gigante. Precisamos de um ar-condicionado com muita capacidade. Por quê, meus amores? Não é que a sala é gigante em termos de área, mas ela é gigante em termos de volume. Opa, tia da matemática aqui, esqueceu este conceito? O conceito do volume é qual? É o que multiplica a área pela altura. Olha a minha matemática aqui, ó. Segundo grau, eu acabei de falar da coisa do ensino médio que fala. Ensino médio. Não é segundo grau mais. Se a gente tem muita altura, a gente tem muito mais volume para refrigerar dentro da sala. Então a gente precisa de um baita de um ar-condicionado, tá? Não adianta colocar um ar-condicionadozinho de 18.000 BTUs que não vai dar legal. A gente precisa de uma capacidade muito maior. Esse cálculo pode ser feito pelas empresas de ar-condicionado ou por um engenheiro que trabalha com ar-condicionado, tá? Por falar em ar-condicionado, dá uma olhadinha no render. Você está reparando que tem alguma coisa acontecendo bem aqui? Aqui eu estou dentro da adega. Olha que chique! Neste canal, há muitas eras atrás, temos um vídeo mostrando toda uma adega que a gente fez. Vamos deixar aqui no card para você lembrar de Mira com outros cabelos, outros dentes. Tinha até outros dentes. Essa adega aqui vai ter um fechamento em vidro e alumínio acontecendo aqui, fazendo o espaço da nossa adega. Aqui dentro vai ter marcenaria para colocar os vinhos e, se é uma adega, precisa ser climatizada. E aproveitando que estávamos falando de ar-condicionado, olha só. Aqui está o ar-condicionado que vai climatizar a nossa adega aqui nesse espaço. Inclusive o forro está com a altura diferente, por quê? Porque eu preciso da altura do ar-condicionado aqui, ó, para ele ficar escondidinho. E aqui atrás,
a gente não vai precisar disso, o forro pode rebaixar, a gente fica com o pé direito mais adequado e a gente tem o fechamento que vai acontecer nessa diferença de nível do forro. Se você não viu o primeiro vídeo dessa casa, isso aqui era um corredor. A gente tinha acesso ao quarto por aqui, a gente fechou, criou essa área e encontramos uma maravilhosa função para esse espaço. Um adendo muito importante sobre adegas, se você tiver curiosidade de ver o outro vídeo, você vai entender. Essa adega aqui vai ser apenas climatizada, ela não vai ser refrigerada. Um vinho, digo eu aqui do alto do meu conhecimento de vinhos, precisa estar idealmente na temperatura de 14 graus. Você conhece algum ar-condicionado que chega a 14 graus? Não conhece porque não existe. O ar-condicionado vai chegar a 17 no máximo. Então aqui a gente vai ter 17 graus para climatizar os vinhos. Não teremos os 14 graus ideais de uma adega. Por quê? Qual que é a solução para colocar uma adega a 14 graus? Usar uma máquina de frigorífico. Uma máquina de frigorífico não é tão simples de ser instalada como um ar-condicionado. Uma máquina de frigorífico não é tão silenciosa como um ar-condicionado. E aí, se você quer ter uma máquina de frigorífico dentro da sua casa, você precisa estar muito atento onde é que vai ter esse equipamento para que você tenha o vinho gelado e não tenha insônia. Que aí você vai ter que trabalhar uma coisa aqui de entender o que é mais importante na sua vida. Dormir ou tomar vinho. Fica a dica. O nosso painel continua ao lado da adega, porque a gente não pode interromper, senão perde toda a solução que eu falei de aconchego desse pé direito. E a gente chega no hall novo que a gente criou. Esse hall aqui recebeu a porta nova desse quarto que a gente fechou lá e abriu aqui. E aqui, roupeiro. Temos um roupeiro. Olha o tamanho desse roupeiro, meu sonho de consumo. Ó, temos um super roupeiro aqui para guardar roupa de cama, roupa de banho. E aqui a gente ainda vai ter na porta um espelho, porque faz aquele confere no look antes de ir embora, entendeu? Com isso, a gente mudou completamente a divisão da casa. Foi uma mudança de layout pequena, a gente quebrou 2 paredinhas, construiu outra, e agora essa área aqui é a área íntima da casa. São os 2 quartos da família. Ali a gente tem o quarto de hóspedes, adega, espaço social. Isso aqui é área íntima, não é para ficar entrando assim não, mas a gente pode que a gente é convidado, vem. Um negócio muito legal aconteceu nesse projeto. A gente fez o projeto da casa toda, exceto desse quarto aqui. Esse quarto não precisava de grandes alterações, até porque os clientes já tinham um projeto prévio. Então, o que a gente fez? Os clientes gostavam muito da solução que eles tinham e eles precisavam adaptar para esse espaço. Faz sentido a gente fazer um projeto para adaptar? O que a gente fez? Você que é primo do canal, escreve aqui embaixo. O que a gente fez? Consultoria, arrasou! Então esse quarto aqui não foi tema de projeto dentro do Estúdio M4, foi uma consultoria. Com isso a gente entrega a solução que os clientes querem, precisam, sem que eles precisem pagar por um projeto. A consultoria dentro do Estúdio M4 é muito mais barata e tá o link aqui no card, o card aqui em cima e o link aqui embaixo para você entender. Tem um vídeo explicando direitinho a diferença de projeto, consultoria, o que a gente entrega e o valor de cada um deles, tá? Então se liga lá. Muito bem, então aqui o que a gente tem é o quarto da criança. Vou mostrar algumas imagens, não são renderizadas porque foi uma consultoria, mas esse quarto vai ficar incrível. E ele precisava de uma alteração mais estrutural e ela tá aqui, ó, em cima de mim. A gente colocou um painel porque a iluminação aqui não estava suficiente. Quarto infantil, a gente não pode ter uma iluminação muito intimista. Por quê? Porque a criança brinca, criança estuda, criança lê, a gente precisa de mais fluxo luminoso. Então a gente trouxe esse painel para a gente ter mais possibilidades aqui dentro, com um pouco mais de fluxo luminoso. Outro detalhe, tem que ser luz amarela. Você, amante da luz branca, não tá podendo. Por quê? Porque você não quer uma criança ligada no 220, minha gente. Você não quer. Você quer uma criança calma, especialmente a coisa dali das 8 da noite. O que você quer? Você quer uma criança que queira dormir, tranquila, suave. Então, 3.000 Kelvin, foi isso que a gente usou aqui. Esse daqui é o painel de embutir Evo. Gente, essa peça é maravilhosa. Olha aqui, 40 centímetros. Vocês vão ver quando eu desembalar. Então, ó, só pra gente relembrar,
1.900 lumens, então para esse quarto aqui vai ser absolutamente suficiente, vai ficar super bem iluminado. Se é quarto, quarto de criança, tem que ter 3.000 Kelvin, ou seja, é um branco quente, tá? E aí agora a gente vai abrir e ver essa lindeza. Olha o tamanho deste painel, repara. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. E a finura. Olha aí ela de pertinho, gente. Ai, meu Deus, o acabamento é muito legal. E aí aqui atrás, muito importante, se é LED, precisa de uma fonte. A fonte já vem junto, tá vendo? Então o eletricista vai instalar agora a partir dessa fonte. E como é um painel de embutir, dentro da caixa a gente tem as presilhas que vão fixar essa peça lá no forro. Vamos ver como é que instala? Bora! Olha aí que beleza! Primeira coisa que a gente tem que fazer, marcação de todo o posicionamento da peça, com muito cuidado para que ele não fique torto, não fique desalinhado, por isso a gente usa um laser, porque a gente não quer olhar a peça instalada depois e querer ter um piripaque com a peça torta, né? Então, ó, aliás, um salve para a galera da Boss Bento, nossos queridos parceiros que estão executando essa obra. E aí, olha só, detalhes importantes. Fazemos a marcação no teto, o eletricista fez a marcação e depois ele fez o corte para dentro dessa marcação, de tal forma que a luminária, a parte interna da luminária, que é mais recuada, encaixe bem direitinho. Enquanto o eletricista estava fazendo aí o corte do forro, o que a gente vai fazer? Montar as presilhas, que vêm lá junto com a embalagem, como eu mostrei. Enquanto a gente monta as presilhas, eu preciso contar para você também que essa peça tem um negócio muito legal. É o seguinte, o nome dela já diz tudo. É painel de embutir Evo, backlight, o GR19. O que é backlight? É luz de fundo. E o GR19 é uma norma anti-ofuscamento. O design dessa peça foi construído para que a gente esteja, ao olhar para a peça, dentro de uma zona de conforto de ofuscamento. A gente não vai olhar para a peça e ficar ofuscado. Não é maneiro isso? Essa peça é linda, por isso o diferencial dela no mercado. Bom demais, né? Olha só que lindeza! E aqui a gente tem o quarto do casal. A gente tá com uma marcenaria ainda aqui no meio do quarto, mas tem alguns detalhes que eu quero te mostrar, vem comigo. Primeira coisa que já tá finalizada por aqui são as boiseries. Boa o quê, Mira? Não estou entendendo nada. Esta belezura de moldura que você vê aqui na parede, olha que graça. Isso se chama boiserie. Gostou do meu francês? Pois é. Toda vez que a gente tem algum tipo de moldura aplicada na parede, seja ela retinha como essa, ó, essa aqui é totalmente reta, sem nenhum detalhe, ou com detalhes, a gente vai ter uma boiserie. Então, a ideia é, toda vez que a gente traz essa solução para um ambiente, a gente traz um ar um pouco mais clássico, um pouco mais provençal, e essa era a linguagem dos nossos clientes. Por isso, a gente trouxe essa solução para as duas paredes. Vou mostrar o lado de cá onde vai ficar a TV, vou mostrar o lado da cama, você vai ver um render maravilhoso, depois a gente vai para o closet. Porque você que tem problema de infiltração na sua casa, não vai querer perder esse vídeo. Já dá um like pra mim. Senão não vou. Aqui o que você vê? Você vê a Alice filmando a gente, agradeça. E a gente vê aqui as soluções de boiserie. A gente tem essa proporção central aqui por conta da TV. Do lado de cá ela não termina aqui na parede porque eu estou em cima da escrivaninha. Nesse instante, tá? E aqui, ó, o que a gente fez? Para marcar justamente a escrivaninha, a gente passou aqui um perfil LED que vai ter uma iluminação muito direta sobre a escrivaninha e aí a gente vai ter uma luz mais adequada para estudar, para trabalhar, tá? No restante do quarto, a iluminação é um pouco mais intimista. Aqui a gente tem uma luz bem direta sobre essa bancada que vai ficar de fora a fora aqui. Do lado de cá, a gente tem a Alicinha que mudou de lugar repentinamente e a cabeceira da cama. A cama vai acontecer aqui e aqui em cima a gente tem essa solução de boiserie também. Ai, gente, tem um ponto de luz nessa boiserie. Essa aqui é a Ice da Stella. Essa peça ilumina inteirinha e eu quero mostrar pra você esse detalhe aqui. Olha aqui o ângulo. Não é para minha unha. O ângulo super reto. É linda essa peça. E aí o que a gente vai ter aqui, então, esses dois pontinhos de luz, aqui ainda falta instalar, ó, tá vindo a instalação pra cá, em que a gente vai ter esse equilíbrio em cima da... Mostra o render. Quero, em vez de eu ficar explicando, você vê como que vai ficar lindo. E aqui a gente tem também uma outra solução muito importante. Isso aqui é o que? A porta do closet. A gente vai ter uma pintura depois que vai unificar tudo isso e a gente vai ter a boiserie funcionando não só como puxador, mas como continuidade do closet, tá vendo? Ó, que bonita que ficou.
Aqui é a área que vai vir a escrivaninha e aí a gente acessa o closet. Primeira coisa, isso aqui é uma reforma. Essa obra não foi executada pelo Estúdio M4, tampouco pela Bosi Bento, que está aqui realizando a reforma dos nossos clientes. E aí o que acontece? Durante a reforma, percebeu-se aqui no closet, onde vai ter armário de todos os lados, uma umidade vindo do solo. Essa é a solução mais difícil de resolver. Por quê? Porque a gente não tem um cano furado dentro da parede trazendo umidade. A gente tem capilaridade do piso. Tem um vídeo nesse canal explicando tudo. É vídeo velho também, mas tá aqui no card para você aprender. Quando a gente tem essa umidade vindo do piso, é muito difícil de resolver, porque esse problema tá lá na fundação. Porque a água, a umidade do solo entra pela fundação e sobe pelas paredes de tijolo. E aí o que a gente fez aqui? A gente não, que esse mérito tá totalmente de Fernando da Bosi Bento. Presta atenção. O Fernando tirou toda a massa corrida e tinta, picotando toda a parede para chegar no reboco. Quando chegou no reboco, aplicou-se aqui, ó, uma argamassa com impermeabilizante. Isso aqui é argamassa branca com impermeabilizante. Isso aqui já está pintado porque vai ficar exposto no armário. Mas é suficiente? Não é suficiente. Por quê? Porque ela vai voltar. A umidade, ela vai voltar. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter um isolamento físico para que a nossa umidade não chegue até os armários. Isso é isopor. Gente, isopor comum, tá? Esse daqui é um isopor comum, não é um isopor de alta densidade, nada disso. Então, qual que é a ideia? A gente tem uma barreira física entre a umidade e o fundo dos armários, porque senão estraga os armários no primeiro ano. E armário é caro. Então, essa foi a solução que a equipe da Bosi Bento encontrou para proteger os armários dos clientes. Dá para fazer isso em todas as situações? Não dá, porque a gente não vai conseguir colocar o isopor em todas as situações. Mas dá uma olhadinha nesse vídeo que eu falei, tá aqui no card, é um vídeo antigo, mas tem todas as soluções possíveis para esse tipo de problema, que é um problema chatésimo, chatésimo. Mas a gente tem como minimizar a sua dor de cabeça. Tá aí algumas soluções para você. E aí todos esses armários que estão aqui no centro e deixaram o espaço apertadinho pra gente mostrar para vocês, já estão aqui só esperando a finalização do closet para eles poderem ser instalados. Se você tem problema de umidade, capilaridade na sua casa e precisa chorar as pitangas, a hora é agora. Os comentários estão aqui, ó, abertos para você chorar as pitangas. Chorar as pitangas resolve? Não resolve. O que resolve é fazer todos os tratamentos que eu mostrei nesse vídeo e no outro vídeo que eu mostrei no card. Mas pelo menos a gente se abraça. Primo serve para dar apoio um ao outro. Eu tô aqui, eu trago algumas ideias, você chora umas pitangas e bota para fazer na sua casa. Por hoje é só e até a próxima. Tchau!